Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula 9, iremos focar nas soluções numéricas de sistemas lineares. O foco principal aqui é uma teoria preliminar para darmos início a alguns métodos para resolução numéricos, certo? Resolução de soluções de sistemas lineares. Vamos a algumas considerações iniciais. O nosso foco agora vai ser em sistemas de equações lineares, ou simplesmente sistema linear. Ele é baseado numa expressão da seguinte forma: eu tenho aqui, através de chaves, mas pode ser omitida essa informação, mas a principal característica dos sistemas lineares é que ele vai ter mais de uma equação para ser resolvida. E aí, geralmente essas equações também têm mais de uma incógnita aqui a ser desvendada. Como aqui nós estamos observando, nós temos x1, x2 e x índice n, ou seja, tem vários x aqui para serem descobertos. O sistema em si ele é composto de esses termos, que é a índice 1, 1, a índice 1, 2, a índice 1, n, que são basicamente os coeficientes das seguintes incógnitas, x1, x2, x índice n. E temos as constantes, que são considerados termos independentes das equações, que fica depois da igualdade. É o b1, b2, bn, por exemplo. O sistema também ele pode ser representado de uma forma vetorial. Como sendo, eu posso separar, por exemplo, os coeficientes das incógnitas e dos termos dependentes. Se a gente fazer a multiplicação da transposta de cada um dos nossos coeficientes pelas seguintes incógnitas, ele vai dar justamente os termos dependentes. E esse termo aqui, a índice 1, ele refere-se ao quê? A primeira linha e a primeira coluna. Quando eu falo índice 1, 2, refere-se à primeira linha e à segunda coluna, e assim por diante. Isso aqui está denotado através de uma matriz, certa representação através de uma matriz. Se a gente multiplicar essa primeira matriz com a segunda matriz, ou seja, pela transposta dela, nesse caso, você vai ver que nós encontraremos justamente o resultado aí presente nessa última depois da igualdade. Ou até mesmo mediante o emprego da seguinte notação científica. Nós temos o emprego de A índice A vezes AX, né, igual a B, onde se A representa justamente os termos, os coeficientes das incógnitas, o X é as incógnitas propriamente dito, e também o B ele refere-se aí aos termos independentes. Para resolver um sistema de equações lineares equivalente a obter um vetor. Esse vetor aí vai ter justamente a solução que vai satisfazer as condições. Se a gente for fazer a multiplicação e a soma, no caso, toda a parte de operação da primeira linha com a primeira coluna de x, a primeira linha de A com a primeira coluna de x, ele vai obter o primeiro resultado daqui, no caso, o B1. E isso aqui é o que a gente acontece. Então, nesse caso, esse vetor aí vai satisfazer para o critério, certo? Onde esse x1 vai ser justamente o x1 da solução, o x2 vai ser o segundo termo e o x3 vai ser o terceiro termo, se tiver mais de uma incógnita aí, ele vai multiplicar. Ele vai ter que satisfazer simultaneamente as equações do sistema. Vamos ver um exemplo. Perceba só esse vetor aqui. Nós temos esse vetor que é formado por x igual a 1, 2, 3, que no caso significa dizer que é a solução desse sistema. Esse sistema é isso aqui, olha só. Esse sistema de três equações, nós temos 3x1 mais 2x ao quadrado, mais 2x2 mais mais x3, né, igual a 10. Se a gente substituir, por exemplo, o x1 por 1, o x2 por 2 e o x3 por 3, vai obter o seguinte resultado. Se eu multiplicar 3 vezes 1, vai dar 3. Depois, somar com 2 vezes 2, vai dar 4. Com 3 vai dar 7. E se somar com 3, né, que o x3 já é o próprio 3, vai dar 10. Então, simultaneamente, na primeira equação, deu corretamente. Deu correto, né? No caso, você aplicou os valores de x e encontrou o resultado igual a 10. Quando a gente aplica na segunda equação, que é x1 menos x2 mais 2x3 igual a 5, substituindo novamente x1 por 1, vai dar 1 menos o valor de 2, que é o x2, e o x3 multiplicado por 2.
2 vezes 3 vai dar 6. 6 com 1 vai dar 7. 7 menos 2 vai dar 5. Então, eu faço 6 para a segunda equação. Vamos agora para a terceira equação. 2 vezes x1 menos x2 mais 4x, mais 4x3, né? x3, igual a 12. Onde x1 equivale a 1, x2 equivale a 2 e x3 equivale a 3. Então, 2 vezes 1 menos 2 mais 4 vezes 3 vai dar exatamente 12. Então, perceba que esse vetor ele é a solução desse sistema. Já esse outro exemplo, do menos 1, 2 e 1, não é a solução do sistema. Nesse sistema é o seguinte, nós temos 2x1 menos 3x2 mais 2x3 igual a 15. Se a gente substituir, por exemplo, o x1 por menos 1, o x2 por 2 e o x3 por 1, nós não vamos obter o resultado igual a 15. Vai dar o resultado aí menos 6, porque 2 vezes menos 1 menos 3 vezes 2 mais 2 vezes 1 vai dar igual a menos 6, que é diferente de 15. Dessa forma, os sistemas eles podem ser classificados em relação à quantidade de soluções, o número de soluções que ele possui. Assim temos o quê? Como o sistema linear ele é dito se possível e determinado quando possui uma única solução. Um sistema linear ele é dito possível e indeterminado quando possui infinitas soluções, e um sistema linear ele é dito impossível quando não possui soluções. Isso não é porque nós temos um sistema que ele necessariamente vai ter uma solução. Ele pode ter várias soluções e, inclusive, pode ter nenhuma. Vejamos agora um exemplo. Não somente um, mas 3 exemplos, um para determinar cada um dos sistemas. Eu vou começar com um sistema possível e determinado. Eu tenho aqui esse sistema de equações formado por x, deixa eu aumentar aqui a fonte, x mais 5 igual a x mais y igual a 5, e nós temos outro sistema, outra equação aqui que é 4x menos 2 y igual a 2. O método que eu vou utilizar aqui não é nenhum dos métodos que a gente vai ver futuramente, certo? É um método simples, que é um método de substituição. O que consiste esse método de substituição? Eu isolo um dos termos aqui de uma das equações e aplico o resultado na outra equação. Isso acontece com o método de substituição. E aí, com isso, a gente encontra justamente a solução desse sistema, se tiver, óbvio. E aí, com base nesse valor, a gente vai ver que é onde as retas das nossas equações eles vão se interceptar no intervalo. Então, eu vou pegar essa primeira equação e isolar o meu y. Eu vou dizer que meu y ele é igual a 5 menos x. Quando passa o x para o segundo membro, ele vai passar com valor negativo. Depois, vou jogar onde tem y, vou colocar 4 menos x. Vou pegar a segunda equação e vou substituir onde tem y, vou colocar exatamente a multiplicação de 5 menos x. Então, o que acontece? Eu tenho 4 subtraindo aqui 2 vezes 5 menos x igual a 2. Então, se a gente for focar aqui nessa outra, a gente encontrou parcialmente o valor de y. Mas a gente está encontrando o valor de x ainda, certo? Com a aplicação. Como é que vai ficar? Se eu colocar aqui 4, x, né? Vai permanecer o 4x. Em seguida, esse 2 está multiplicando por 5, vai ficar menos 10. E se eu multiplicar o menos 2 com menos y, com menos x, desculpa, vai dar mais 2x. Então, menos 10 mais 2x igual a 2. Se a gente isolar, colocar no primeiro membro só o x e os termos independentes no segundo membro, o que vai acontecer? 4 com 2x vai dar 6x aqui. Já de cara vai dar 6x aqui. Então, já elimino isso aqui. E esse 10 vai passar para o segundo membro positivo. Então, se ele vai passar positivo, vai somar com 10 aqui e vai ficar com 12. E aí, o x vai ser o quê? X vai ser igual a 6 dividido por 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, o x aqui vai ser 2. Então, x aqui é a solução. É x igual a 2. E como x é igual a 2, então só basta a gente substituir aqui o valor na outra equação que está parcialmente resolvida, que nós encontraremos aqui como y sendo igual
a 5 menos 2 dá 3. Perfeito. Então, aqui nós temos essa solução, encontramos igual a 3. Então, essa seria a solução desse sistema, onde y é igual a 3 e x é igual a 2. Ok, então isso aqui seria o encontro dessas duas equações. Eu vou só colocar, vamos observar como é o comportamento através do esboço gráfico. Vou atribuir valores para x e vou encontrar um y aqui, que é uma das equações que nós temos. Então, se eu isolar aqui o y, vai ficar y igual a 5 menos x. Então, as cédulas, né, na fórmula aqui vai ficar o quê? Vai ficar como sendo 5 menos o valor da cédula de x, menos esse valor. A gente vai encontrar justamente as imagens. Quando x é igual a menos 5, o y é igual a 10. Se a gente aplicar para todos os intervalos, vai ter esse resultado aqui. E esse outro caso vai acontecer o seguinte. Nós temos 4x igual a... Se a gente isolar o y, vai ficar menos y, menos 2y, igual a 6, no caso a 2 menos 4x, né? Então, esse y vai ser igual a 2, esse 4x vai passar para o segundo membro. Deixa eu fazer aqui, vai ficar melhor de entender. Se eu isolar o y aqui no primeiro membro, o que vai acontecer? Vai ficar menos 2y, esse 4x vai passar para o segundo membro mudando de sinal, vai ficar menos 4x. Depois, esse meu 2 que está multiplicando o meu y, vai passar para o segundo membro dividindo, porém eu posso, se quiser organizar melhor aqui, posso multiplicar toda a equação por menos 1, e vai ficar o quê? 2y igual a 4x menos 2, né? Que se a gente organizar isso aqui de uma forma melhor, vai ficar assim. E se eu isolar o y, vai ficar o y igual a 4x menos 2 dividido por 2. Então, isso aqui seria, propriamente dito, o valor de y. No caso, a cédula vai ser o quê? Vai ser 4 vezes o valor da cédula de x. Depois, vou subtrair com 2 e dividir tudo isso aqui por 2. Eu vou colocar em parênteses para garantir que está multiplicando, depois subtraindo e depois dividindo por 2. O resultado é menos 11. E aí a gente aplica para os demais e encontra essas imagens aqui. Então, ok. Então até aí tudo bem. Vamos ver se vai conferir no método gráfico aqui. Esse aqui é o método da substituição, que é o método mais simples utilizado. Certo? Então, aqui seriam as equações com os valores de x. E em seguida nós encontraremos aqui fazer o esboço gráfico. Então, eu vou selecionar todas a minha tabela. Vou inserir aqui um gráfico. E observa que se a gente mudar para, ao invés de pontos, colocar retos mesmo, então percebe que nós temos o ponto de encontro aqui nas funções. Aqui o azul é a função x mais y igual a 5 e a vermelha é 4x menos 2y igual a 2. Então você observa que eles vão interceptar exatamente no ponto 2 e 3. Né? Olha só, 2 e 3. É o ponto de encontro, ou seja, é a solução dessas duas equações e ela vai ter apenas uma única solução, certo? Então, isso aqui são os sistemas que são possíveis e determinados. Agora, vamos falar dos sistemas que são possíveis, porém eles são indeterminados. Eu tenho aqui duas equações, eles são diferentes do exemplo anterior. Essas equações a gente vai encontrar fazendo a aplicação do método da substituição. Dentre essas duas equações, eu vou isolar a primeira, que é mais fácil. Vou pegar o x igual a sendo o valor de 2 mais y, né? Se passar o y para o segundo membro, vai ficar positivo. Então, a gente tem parcialmente aqui o valor de x. E aí a gente vai jogar esse valor de x na segunda equação. Onde tem x, eu vou substituir aqui por 2 mais 2y. Então, onde tem x, vou multiplicar por 2 mais y. Feito. 2 vezes 2 vai dar 4 aqui. Então, se eu pegar aqui a mesma equação aqui para baixo, vai ficar o quê? Vai ficar 4. Esse valor multiplicado 2 vezes vai dar 4. 2 vezes o y, essa 2 vezes o y vai dar o quê? Mais 2y. Menos 2y aqui, igual a 4.
Oxe, olha só o comportamento do como é que está sendo feito. Se eu pegar o 4 para cá e jogar para o segundo membro, vai ficar menos 4. Então, 4 menos 4 igual a 0. Então, no caso, vai ficar o quê? 2y menos 2y vai dar 0y igual a 0. E aí a pergunta que se faz, qual o número multiplicado por y? Desculpa, qual o número que eu multiplico por 0 que vai dar 0? Vários números nesse caso. Você observa que o 1 multiplicado por 0 vai dar 0, o 2 multiplicado por 0 vai dar 0, o 3 multiplicado por 0 vai dar 0 e assim por diante. Então, aqui eu vou ter várias soluções, aqui não tem uma solução propriamente dita definida, certo? Vamos observar o comportamento do esboço gráfico para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu digo que um sistema ele é possível e indeterminado, no sistema de equações a gente vai ver que um gráfico, uma seta, ela intercepta o outro. Então, ele é possível, porém ele é indeterminado. Ou seja, tem várias soluções. Eu vou colocar aqui, esboçar, isolar o y. Vai ficar y igual a 2 menos x. Aí, se eu multiplicar tudo por menos, né, porque tem um menos aqui no menos y, vai ficar y igual a x menos 2. Então, é esse valor aqui, menos 2. Certo? Então, só recapitulando aqui para a gente não perder o fio da meada. Aqui seria o que? Olha só, o x menos y igual a 2. Se eu pegar e isolar o y, vai ficar menos y por enquanto. Esse x vai passar para o segundo membro, né, mudando de sinal, vai ficar negativo. Se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar o quê? Vai ficar y. Esse x vai ficar positivo. E esse 2 vai ficar negativo. Então, só organizando aqui, vai ficar x menos 2. É o que eu fiz aqui. Peguei a cédula e subtraí com 2. Agora eu vou selecionar todas para a gente aplicar. No segundo caso, nós temos essa mesma equação, só que aí nesse caso eu vou isolar o y, esse x aqui vai passar para o segundo membro mudando de sinal. Vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar x, e aqui vai ficar, no caso, 2y, vai ficar positivo e aqui negativo. Se eu pegar o 2 e dividir por tudo, vai ficar o quê? Vai ficar, só organizando aqui, vai ficar 2x menos 4y. Isso aqui tudo dividido por 2. Não 4y, mas 4, né? Menos 4. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, esse aqui é o valor de y. E aí, o que acontece? Eu vou pegar esse valor de 2 vezes a cédula, subtrair com 4 e dividir isso aqui tudo por 2. Então, nós temos aqui o menos 7 e aqui observa que ele vai ter as mesmas imagens. Então, se a gente for ver, a gente for aplicar isso aqui através de inserir um gráfico, ele vai ter um gráfico vai interceptar o outro. Ou seja, vai ficar um gráfico em cima do outro. Então, nesse caso aqui, ele vai ter infinitas soluções. Então, o sistema ele é possível? É. Ele tem solução? Tem, mas tem mais de uma. Ou seja, tem várias soluções aqui. Então, esse aqui seriam os sistemas possíveis e indeterminados. Agora, vamos falar dos sistemas que são impossíveis de serem resolvidos. Tenho aqui duas equações. E essas duas equações que você vai observar, fazendo o método da substituição, eu vou isolar o x aqui, vai ficar x igual a... Esse y vai passar para o segundo membro mudando de sinal, vai ficar positivo, então y mais 2. Resolvi parcialmente o problema, agora eu vou isolar o x, vou colocar x multiplicado aqui na equação de baixo, multiplicando y mais 2. Ao fazermos essa multiplicação, o que vai acontecer? Vai dar 2 vezes y, que dá 2y, multiplicando aqui o de baixo vai ficar 2y mais 4 menos 2y igual a 10. E se a gente pegar esse menos 2 multiplicado, subtrair com menos 2 de y, vai dar 0y. E esse 4 ele vai passar para o segundo membro mudando de sinal, vai ficar negativo. Então 10 menos 4 vai dar 6. Aí eu pergunto, qual o número que eu multiplico por 0 que vai dar igual a 6? Nenhum.
Não existe solução para esse caso. Então, a gente só vai aplicar aqui e vai ver que as duas equações eles são totalmente distintas e vai ver que em nenhum momento as imagens vão se interceptar através do esboço gráfico. Então, isolando aqui o y, o que vai acontecer aqui? Se eu isolar o y nessa primeira equação, o que nós teremos? Nós temos aqui x menos y igual a 2. Se a gente isolar o x, o y vai ficar menos y igual a 2 menos x. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, vai ficar menos y, vai ficar mais y, né? X mais menos 2. Então, esse aqui seria o valor de y. O valor a gente pega a cédula e subtrai com 2. Então, dá menos 5. No caso, subtrai com 2. Subtrai com 2. E aí, o que acontece? Vai dar aqui o valor de menos 7. E aí, você observa que vai dar um valor parecido com o que a gente viu na outra equação. Porém, aqui vai mudar, né? Que é 2x menos 2y igual a 10. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente isolar o valor, um dos valores aqui, que é o y, esse 2x vai passar para o segundo número mudando de sinal, vai ficar negativo. Esse menos aqui vai ficar, se a gente fazer o jogo de sinal, vai ficar 2y, aqui menos 10 e aqui mais 2. Organizando vai ficar 2x menos 10, né? Então, se eu pegar esse 2 e dividir por tudo, né, vai ficar y igual a 2x menos 10 dividido por 2. Então, seria essa equação aqui. Então, organizando vai ficar como? Vai ficar 2 vezes a cédula, menos 10. Então, a gente coloca isso aqui em parênteses para garantir que está multiplicando primeiro. Depois, subtrai com 10. E, por fim, depois de subtrair com 10, a gente divide isso aqui por 2. Então, vai dar esse resultado. E quando você for observar nesse intervalo aqui, não tem nenhuma imagem igual. E aí, se a gente for fazer o esboço das duas cédulas, né, das duas equações, o que vai acontecer? A gente seleciona tudo, insere o gráfico e observa o comportamento deles. Ele vai dar duas retas, uma paralela à outra. E ele vai ver que em um momento eles vão se interceptar. Então, esse aqui é o comportamento. Ele é um sistema que é impossível de ser resolvido. Nesse caso, não tem soluções em comum. Bem, então, tem alguns tipos também de métodos para resolução que a gente vai ver nas próximas aulas. Depois, sabemos que a gente tem a classificação em quanto ao sistema, se ele vai ter solução ou não. Nós temos alguns métodos que vão ser empregados para resolver esses sistemas de equações lineares. E podemos classificá-los de acordo com a forma como eles são, certo? Nesse caso, nós temos os métodos diretos e os métodos iterativos. No método direto, ele tem aqui, acontece uma sequência pré-determinada de passos que vão levar a uma solução. Você tem uma definição clara de quantos passos você vai fazer para encontrar essa solução. Existem dois métodos que a gente vai ver nos próximos segmentos, que é o método de Gauss e o método de fatoração de LU. São dois métodos, né? E aí, esse método direto, ou exaustivo, ele é utilizado para calcular o vetor de solução. Aquele vetor que a gente encontrou, né? O x1, o x2 e o x3 do sistema de equações lineares, e ele é casado por fornecer uma solução exata. E também tem menos erros na questão do arredondamento, após um número finito de operações que são elementares. Dentre esses métodos, vamos ver esses dois aí em específico, que eles são bastante úteis aí para encontrar uma solução. Nós temos também os métodos interativos. O método interativo ele é utilizado para calcular o vetor da solução também. Ele tem o mesmo objetivo, na verdade. Porém, ele é dito ser interativo quando fornecer uma sequência de soluções aproximadas. Né? Através da iteração, a gente consegue encontrar, conforme a gente mostrou aí nos outros segmentos de aula, que os métodos interativos ele têm uma aproximação,
onde cada aproximação é obtida através da aplicação anterior, né, aplicando o mesmo método. E dentre esses métodos vamos citar o método de Gauss-Jacob e o método de Gauss-Seidel. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.